Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O Projeto SETI faz uma busca ativa de vida inteligente fora do nosso planeta Terra. Porém, até hoje, não fez uma descoberta significativa nesse quesito. Ou será que fez? Nesse vídeo, vamos ver descobertas impressionantes de sinais e objetos feitos por pesquisadores, conferir se realmente são seres extraterrestres e debater sobre o futuro da busca por vida alienígena inteligente. O radiotelescópio chinês Sky-Eye, o maior do planeta, teria captado sinais de rádio que poderiam ser de vida extraterrestre. Será mesmo? Nesse relatório, o cientista citado era Jiang Dongjie, o chefe de um time de pesquisa de vida extraterrestre que possui participantes da Universidade de Pequim, do Observatório Astronômico da Academia Chinesa de Ciências e da Universidade de Berkeley. A equipe detectou 2 sinais de rádio suspeitos em 2020, que vieram a partir de dados coletados em 2019. Só que, em 2022, outro sinal possivelmente enviado por alienígenas foi detectado. A possível fonte seria algum exoplaneta, planetas que não pertencem ao nosso sistema solar. Um fato bem estranho é que o estudo até foi apagado pouco tempo depois de ser publicado. A notícia desapareceu do site da publicação oficial do Ministério da Ciência chinês, o que nos faz pensar que talvez não seja tão verdadeiro assim. Mas é difícil dizer que foi uma falha de equipamento. O observatório Sky-Eye é extremamente avançado e de uma engenharia espetacular. O radiotelescópio tem 500 metros de diâmetro. Está na região sudoeste da China, sobre as montanhas de Guizhou. O Sky-Eye provavelmente é o equipamento do tipo mais sensível do mundo. Por seu tamanho, ele não consegue sair do lugar, mas tem um artifício interessante para contornar esse problema. O jeito que ele foi construído permite que a sua superfície reflexiva seja um pouco distorcida. Esse aspecto permite aos pesquisadores observar diferentes regiões do céu. Só que o radiotelescópio é tão sensível que isso pode ser um problema. Sinais fracos de rádio, que seriam comumente despercebidos por tecnologias menos desenvolvidas, também são detectados pelo Sky-Eye. Por isso, há a hipótese que foram apenas ondas vindas do nosso próprio planeta. Outros casos bem parecidos chegaram a acontecer antes, como o do Observatório Parkes. O telescópio Murray-Yang, que fica nesse observatório na Austrália, também teria captado sinais de vida inteligente vindos do espaço, de fora do nosso planeta. Entretanto, depois de uma pesquisa minuciosa, eles foram considerados apenas simples interferência. No caso do Sky-Eye, o fato do material ter sido apagado levanta essas hipóteses. As divulgações científicas também costumam ter estudos bem detalhados a fim de darem evidências robustas. Por isso, a exclusão da pesquisa talvez evidencie que alguém soltou a informação antes da hora, antes de um tratamento melhor dos dados. O pesquisador Jiang também confirmou que tudo pode não passar de interferência ou sinais do nosso próprio planeta. Mas e se for verdade? E se tivermos sido contatados pela primeira vez por alienígenas? É muito intrigante teorizar sobre o que aconteceria. Bem, para começar, seria o fim de uma longa corrida que vários países têm tentado vencer ao longo dos anos. Existe no mundo o Projeto SETI, que, traduzindo a sigla para português, significa Procura por Inteligência Extraterrestre. Qualquer estudo ao redor do globo que tenha esse objetivo faz parte do SETI. Países como Estados Unidos e Rússia já deixaram bem claro o seu objetivo de descobrir primeiro a vida alienígena. Se os sinais de baixa frequência do Sky-Eye chinês forem realmente de civilizações inteligentes radicadas em exoplanetas, então a China teria vencido essa grande corrida. Importante dizer que, apesar de ficar na China, o radiotelescópio possui participação de uma universidade dos Estados Unidos, ou seja, é claro que todos estão muito interessados na possível descoberta dos ETs. Outra descoberta que deixou o mundo inteiro atônito foi do objeto Oumuamua, que veio de fora do sistema solar. Por conta das características do objeto, muitos cientistas levantaram a hipótese de ser algo artificial, vindo do mais profundo vazio celestial,
Esse ponto celeste brilhante apontou no telescópio do Observatório Hale-Akhan em 2017. Viajando a 90 mil quilômetros por hora, o objeto provavelmente veio na direção de Vega, uma estrela a 237 trilhões de quilômetros de distância. O corpo estranho possui o formato de um charuto comprido, algo misteriosamente parecido com uma nave espacial. Quando foi avistado, já havia passado pelo Sol e feito uma curva para outra direção. A anomalia espacial foi chamada de Oumuamua graças ao significado da palavra em havaiano, mensageiro de longe que chega primeiro. Robert Warwick, astrônomo do Havaí que o detectou primeiro, soube logo que estava diante de algo novo para a física. A novidade não era um cometa ou um asteroide normal, mas um visitante interestelar de um sistema solar distante e não identificado. 2 fatores do corpo celeste estranho em específico deixaram os cientistas intrigados. O primeiro foi sua estranha aceleração para se afastar do Sol, fato difícil de conciliar com muitas teorias. O segundo fator era o seu formato estranho. O Oumuamua é 10 vezes mais comprido do que largo, algo extremamente incomum no espaço. Desde 2017, as revistas científicas e manchetes dos jornais ao redor do mundo têm fervilhado de especulações sobre o assunto. Há quem teorize ser um bloco de hidrogênio sólido. Alguns dizem que pode ser uma versão espacial gigante de acúmulo de detritos, como se fosse um super tufo de cabelo cósmico. No entanto, segundo sugestão do astrônomo de Harvard, Avi Loeb, o Oumuamua é uma construção artificial feita por uma civilização extraterrestre inteligente. Os cientistas suspeitaram por décadas que nosso sistema solar poderia ser visitado frequentemente por viajantes intergalácticos assim. No entanto, apesar de existirem centenas de instrumentos especializados para vasculhar, nenhum jamais havia sido avistado. O engraçado é que bastou o Oumuamua aparecer que outros surgiram. Em 30 de agosto de 2019, Gennady Borisov avistou um objeto no céu antes do amanhecer, a partir do seu observatório em Nautini, na Crimeia, através de um telescópio feito por ele mesmo. O corpo estava viajando numa direção diferente dos cometas que povoam o principal cinturão de asteroides de nosso sistema. O objeto recebeu o nome de 21 Borisov, em homenagem, é claro, ao seu descobridor. No entanto, no caso do Oumuamua, novos estudos demonstraram que o objeto pode ser sim algo natural e não vindo das mãos de seres extraterrestres. Alguns deles tentaram provar a sua estranha movimentação, por exemplo. Um deles propôs um mecanismo físico simples para a órbita do objeto interestelar: liberação de hidrogênio à medida que o cometa aquece sob a luz do Sol. Jennifer Berner, professora assistente de Química da Universidade da Califórnia, Berkeley, procurou Daryl Seligman para testar essa ideia. Seligman foi um dos autores que propuseram que o Oumuamua poderia ser um cometa de hidrogênio molecular. Na época, o artigo de Seligman recebeu resistência de colegas, principalmente dos que propuseram uma tecnologia alienígena para o objeto. Um cometa viajando pelo meio interestelar basicamente está sendo cozido pela radiação cósmica, formando o hidrogênio como resultado, disse Berner. Se isso estivesse acontecendo, você poderia realmente prendê-lo no corpo, de modo que, ao entrar no sistema solar e fosse aquecido, poderia desgaseificar aquele hidrogênio? A pesquisadora encontrou pesquisas experimentais das décadas de 70, 80 e 90, demonstrando que o gelo produz uma grande quantidade de hidrogênio molecular ao ser atingido por partículas de alta energia semelhantes aos raios cósmicos. Esse hidrogênio ficaria preso dentro do gelo. Uma vez que os raios podem penetrar dezenas de metros no gelo, é possível converter 1/4 ou mais da água em gás hidrogênio. Para um cometa com vários quilômetros de diâmetro, a liberação de gás seria de uma casca muito fina em relação ao volume do objeto, disse Berner. Mas este não é o caso do Oumuamua. O visitante interestelar
era pequeno o suficiente para que o hidrogênio realmente pudesse produzir força suficiente para alimentar essa aceleração. Seligman disse que a ideia é muito boa e exatamente o que deveria acontecer com os cometas interestelares. Essa é uma das explicações mais genéricas sobre objetos como os cometas, que apresentam aceleração, mas sem cauda. Portanto, existem estudos sobre a origem do Oumuamua não ser alienígena, e este é apenas um deles. Não há fortes evidências de que seja um OVNI ou uma nave extraterrestre, ainda que vários cientistas tenham pensado nessa possibilidade. Apenas sua movimentação estranha e formato especial não confirmam essa teoria. Porém, apesar das frustrações já ocorridas na busca de vida extraterrestre, engana-se quem pensa que este ramo será abandonado. Na verdade, é possível que o advento de inteligências artificiais avançadas seja um excelente impulsionador para que as pesquisas na área continuem. A capacidade da inteligência artificial de lidar com enormes bancos de dados e detectar anomalias tenha transformado a procura por inteligência alienígena. Um desses projetos se envolve uma parceria do Instituto SETI com o Observatório Nacional de Radioastronomia dos Estados Unidos, no estado do Novo México. A infraestrutura usa radiofrequência para estudar objetos celestes como planetas, estrelas e asteroides. O SETI está desenvolvendo um software alimentado por IA para as instalações principais do observatório, chamada de Very Large Array, ou VLA. O VLA foi construído entre 1973 e 1981 e consiste em 28 antenas parabólicas de 25 metros de diâmetro. Quando estiver operacional, a inteligência artificial será capaz de processar 2 terabytes por segundo. Essa velocidade é imensa e será capaz de processar cada bit capturado. Para comparações, os laptops atuais têm uma capacidade total de armazenamento de 1 tera. A IA vai processar isso por segundo. Bill Diamond, presidente executivo do Instituto de Pesquisa SETI Institute, diz que o uso crescente da IA já está se mostrando indispensável ao trabalho do Instituto de caçar vida alienígena. Diamond diz que a IA torna possível a busca de novos tipos de sinais de rádio de fontes alienígenas. Isso porque estamos acostumados a procurar sinais de banda estreita. Mas sempre ficou a pergunta: e se houver uma tecnologia alienígena avançada que esteja usando banda larga? Se for esse o caso, nossos métodos tradicionais não funcionariam. Pareceria um monte de ruído na tela, disse o diretor. A capacidade da IA de lidar com grandes quantidades de dados significa que é possível tirar milhões de fotografias, digamos assim, dessa imagem de áudio ao longo do tempo e começar a procurar padrões. Outro projeto com o qual a SETI colabora é o Breakthrough Listen, apoiado com mais de 125 milhões de dólares em financiamento do setor privado. O projeto realiza uma varredura em 1 milhão de estrelas e 100 galáxias, através de um vasto gama de bandas de rádio e óticas em busca de evidências de vida tecnológica. Um membro do projeto, Peter Ma, estudante da Universidade de Toronto, desenvolveu recentemente um novo sistema de IA para examinar dados de telescópio e, assim, distinguir entre possíveis sinais reais de alienígenas e interferências. A equipe dele fez isso simulando os 2 tipos de ruído e depois treinando a IA para diferenciar os 2. O projeto já identificou 8 potenciais sinais alienígenas que não foram detectados pela análise tradicional. Ma acredita, no entanto, que, como as observações ainda não foram repetidas, tratam-se provavelmente de falsos positivos. A IA também está sendo usada para tentar detectar sinais de vida de natureza mais modesta e mais próxima de casa. No ano passado, o rover Perseverance da NASA começou a coletar amostras da cratera Jezero em Marte, que, se tudo correr bem, serão trazidas à Terra daqui a vários anos. Os cientistas já acreditam que o instrumento Sherlock do rover tenha detectado compostos orgânicos que brilham sob a luz ultravioleta. No entanto,
Os compostos orgânicos podem ser criados por processos não biológicos, o que significa que ainda não é possível dizer se derivam de vidas passadas no planeta. Mas tudo isso pode mudar graças a uma nova investigação do Carnegie Institution for Science, que está utilizando a IA para analisar amostras de rochas em busca de sinais de vida presente ou passada. A equipe descobriu que a IA é capaz de distinguir materiais antigos vivos e não vivos com uma precisão de quase 90%. Essa é uma abordagem muito nova para a busca de bioassinaturas moleculares, disse o pesquisador-chefe conjunto do projeto, Robert Hazen. Empregamos aprendizado de máquina para analisar toda a vasta quantidade de dados de um método analítico que produz 500 mil de pontos de dados por amostra. Então, estamos buscando padrões sutis nas distribuições moleculares. Os primeiros planos são usar o sistema para analisar amostras antigas da Terra, bem como algumas amostras de Marte em forma de meteoritos. Mas, diz Hazen, poderíamos, por exemplo, pilotar um instrumento através das plumas de Encélado, uma das luas de Saturno, ou pousar em Marte um instrumento cuidadosamente desenhado. Bem, ainda é cedo e quaisquer resultados promissores gerados por IA precisam ser validados por outras observações ou por modelos baseados na física, antes que possam ser divulgados aos quatro ventos. Mas à medida que mais e mais dados são coletados e analisados, as chances de detectar vida alienígena só aumentam. Bem, isso caso ela exista. Deixe nos comentários o que você acha todos esses levantamentos que fizemos. Deixe as suas opiniões. Nós agradecemos muitíssimo. A sua companhia é sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.